Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, eu tô muito feliz com a quantidade de pessoas que se interessaram por entrar aqui no grupo. Tô muito feliz de ter a possibilidade de dar continuidade nesse projeto que eu tive nesse ano de 2017. E antes de começar a, de fato, falar sobre as dicas de estudo e aprendizagem, eu quero falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Jaqueline Reinert, meu sobrenome é alemão, meio difícil de falar, mas não tem problema, porque vocês podem me chamar de Jaque, sem problemas. E quero falar um pouquinho para vocês de quem eu sou, o que eu faço e por que eu tive a ideia de fazer esse grupo para vocês. Eu estudo Ciências Sociais na Unicamp, mas antes de entrar na Unicamp, eu já tinha feito alguns cursos de formação na Escola Brasileira de Programação Neurolinguística. Eu fiz alguns cursos que são treinamentos vivenciais que trabalham muito com o autoconhecimento. E nesse momento eu comecei a perceber que eu gostava muito dessa área, eu gostava muito de me conhecer e coloquei como missão da minha vida ajudar as outras pessoas a se conhecerem melhor também. E por isso eu resolvi fazer os cursos de formação que essa escola propõe, que é o curso de Programação Neurolinguística e o de Master em Programação Neurolinguística, de Coach e de Hipnoterapia. Eu já fiz todos esses cursos e eu trabalho com isso. Basicamente, o meu trabalho é fazer atendimentos de coach focado em estudo e aprendizagem. Mas por que eu resolvi focar nesse tema específico? Porque uma vez, em 2013, eu fiz um curso lá em Brasília, um treinamento também, com o Vitor Ribeiro, um treinador focado nesse assunto, chamado Estratégia de Aprovação, era o nome do treinamento. E neste treinamento, ele fala muito sobre técnicas de estudo e como a gente consegue aprimorar a nossa capacidade de aprendizado para fazer provas de concurso público, de vestibular, enfim. E nesse momento eu percebi o quanto eu gostava dessa parte de aprendizado, de conhecimento, eu sempre tive uma curiosidade em aprender muito e resolvi juntar essa parte de aprendizado com o resto dos meus conhecimentos em coach, em PNL, em autoconhecimento. E essa sou eu. E agora, além de juntar essa parte de autoconhecimento e a parte de aprendizado, eu consigo juntar também toda uma parte social que eu acho muito interessante. Vocês vão ver como eu vou conseguir juntar as três coisas. Eu acho que fica muito bacana esse jeito que eu consigo trabalhar, tá? Mas agora eu vou falar um pouquinho pra vocês de por que eu resolvi fazer esse grupo. Ano passado, no meio do ano passado, eu tive a ideia de fazer esse grupo porque eu queria passar para mais pessoas o conhecimento que eu tinha. Eu não queria apenas auxiliar os meus clientes de coach a estudar melhor. Eu queria passar para mais pessoas esses aprendizados que eu tive durante todos esses meus anos de estudo. E ano passado eu resolvi fazer um grupo, mas ele era mais diferentinho. Toda semana eu passava 1 ou 2 áudios daquele do WhatsApp falando dicas de estudo ou de aprendizagem. Mas era só isso, eu só passava um áudio e as pessoas escutavam e me davam feedback, tipo, nossa, achei muito legal isso que você falou, Jaque, achei super interessante. Muitas pessoas me chamavam no privado, algumas pessoas até se interessaram com aquilo que eu falara e me procuraram para fazer o coach de verdade, enfim, foi muito bacana. Mas teve uma vez que eu gravei uma dica que fala sobre tipos de estudo ativo e passivo. Então, o que seria isso? Estudos ativos são aqueles tipos de estudo que você participa, que você anota, que você está ativamente participando do processo de aprendizado. E os estudos passivos é aquele que você está, por exemplo, sentado assistindo a aula, que você está apenas escutando um áudio e trazendo esse conhecimento para você. E eu explico nesse áudio, que eu expliquei no ano passado para algumas pessoas que já estavam no grupo, por que estudar apenas com os tipos passivos não é tão eficiente. Não significa que você não pode usar uma videoaula, uma audioaula, mas fazer apenas o estudo passivo não é tão interessante porque você não coloca em prática, né?
E daí eu percebi, quando eu dei essa dica para as pessoas, eu percebi que eu estava fazendo isso, né? Eu apenas gravava áudio e as pessoas escutavam, então elas estavam tendo um aprendizado passivo sobre isso. E como eu sou coach, eu gosto de ver ação, eu gosto de ver a pessoa indo atrás do que ela mesma colocou como proposta, porque o meu processo de coach, a pessoa toda semana coloca uma lição de casa para ela e ela vai se cobrar, porque afinal de contas, o objetivo que ela me trouxe para eu ajudar é dela. Então ela quer atrás disso, ela é a primeira pessoa que tem que ir atrás de tudo isso, né? Então esse ano eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu resolvi colocar a parte ativa no nosso aprendizado dos vídeos que eu vou mandar para vocês. Então, eu quis colocar as atividades de coach que eu acabo fazendo nas minhas sessões aqui para vocês de uma maneira adaptada, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou sempre trazer uma dica, vou falar sobre um assunto com vocês e no final desse assunto eu vou propor para vocês um desafio para que vocês coloquem em prática o aprendizado que vocês acabaram de ter, tá bom? Então vamos começar agora, de fato, na dica que eu quero passar essa semana para vocês. Gente, eu acredito que a primeira coisa que precisa ser feito quando uma pessoa quer aprimorar o aprendizado e a capacidade dela de estudar com mais eficiência, conseguindo absorver mais conhecimento, é algo que a gente nasce com muito disso e com o passar dos anos isso vai sumindo da gente. Essa coisinha que eu estou falando se chama curiosidade. Sim, as crianças, elas são extremamente curiosas. Vocês já repararam nisso? Elas perguntam o tempo todo, elas observam muito e elas não aceitam o fato de que elas não sabem alguma coisa. Esse é um dos motivos pelo qual as crianças aprendem tão rápido e tão fácil, né? Você já parou para pensar nisso? Desde quando um bebê nasce até quando ele faz 1 ano de idade, ele já teve uma capacidade de aprendizado exponencial, né? Ele nasceu completamente dependente da mãe e com 1 ano de idade ele já aprendeu a sentar, ele já aprendeu a gatinhar, ele já aprendeu muitas vezes a andar, ele já sabe se comunicar um pouco, então ele já aprendeu que se ele chorar, ele consegue a atenção, ele sabe apontar para o que ele quer, ele já conseguiu aprender um pouco da comunicação, né? E do 1 aos 2 anos? Você já percebeu como a criança aprende nesse 1 ano de diferença? Ela já aprendeu uma língua, ela já sabe falar, às vezes até 2 línguas, dependendo do contato que a criança tem com essas 2 línguas. Ela já consegue assistir televisão e entender perfeitamente um episódio de um desenho que ela assistiu. Ela já sabe brincar de maneiras diferentes e usar a imaginação dela de maneiras que a gente, quando fica adulto, nem consegue mais fazer isso. Enfim, os primeiros anos de vida da criança você consegue perceber o quanto a criança aprende. Agora pensa, eu tenho 21 anos, do 21 ao 22. Quanto será que eu vou ter aprendido nesse 1 ano? Mas por que será que a gente, para de querer ter esse aprendizado, né? Eu consigo meio que tentar entender o porquê isso acontece, né? A sociedade, ela começa a exigir coisas da gente e a gente para de pensar em toda essa curiosidade, em toda essa descoberta que as crianças querem ter, né? A gente é obrigada a ir para a escola, a sentar enfileirado num lugar que você nem quer sentar, você perde completamente a sua autonomia, você precisa pedir para ir no banheiro. Os professores querem que você aprenda uma coisa que às vezes não é bem aquilo que você quer aprender naquele momento. Você precisa ficar sentado olhando para uma lousa e depois fazer um monte de exercício. Se você não consegue aprender, você tem uma nota, e se você não atinge essa nota, você repete de ano, e você precisa ver tudo de novo, aquilo que você não tinha conseguido aprender. E as cobranças vão ficando cada vez maiores, e quando a gente sai da escola, fica ainda pior, porque a gente precisa começar a trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, e a sociedade não se importa muito se você está aprendendo coisas novas, ela só se importa se você vai conseguir ganhar dinheiro para sobreviver, né? Então,
a gente para de olhar para o mundo como o Caillou olha. Lembra do Caillou, aquele menininho da cultura, carequinha? O Caillou, ele fala na musiquinha de abertura: o meu mundo gira descobrindo a cada dia. Então, para ele, o mundo, todo dia que ele acorda, é um dia de descobertas. E a gente para de pensar igual o Caillou e vai começando a ficar num automático e para de ter essa curiosidade, essa vontade de descobrir, de aprender, né? E isso é muito triste, porque olha esse mundão aí fora, olha quantas coisas a gente ainda tem para aprender, quantas pessoas a gente não conhece ainda e a gente pode conhecer, não é? Quantas coisas passam despercebido pela gente. E a gente pensa em quantas coisas vocês sabem que vocês não sabem e vocês não vão atrás de descobrir, não é? Por esse motivo, gente, o desafio da semana vai ser o seguinte: vocês, durante essa semana, vão se forçar a observar mais. Procure fazer caminho que vocês nunca fizeram, a olhar mais os lugares que vocês passam, a falar com pessoas que vocês nunca falaram. Mas não só um oi, descubra algo dessa pessoa. Tenho certeza que tem algo dessa pessoa que você não conhece. Vai ver uma pessoa que sempre passa por você e você só deixa essa pessoa passar e ela tem um monte de conhecimento e você também tem e vocês nunca trocaram esses conhecimentos, né? Olhe panfletos, pesquise coisa na internet. Sabe aquela palavra que você já escutou várias vezes e você nunca foi atrás para ver o que significa essa tal palavra? Pesquisa o que significa essa palavra e anote todas as descobertas que vocês vão ter durante essa semana. A ideia é que vocês anotem pelo menos uma coisa por dia. Então, até segunda que vem, vocês vão ter aí no mínimo 7 coisas que vocês anotaram, tá? Gente, sejam criativos, sejam curiosos, descubram um pouco mais, tá? Mas, gente, só mais uma coisinha para finalizar esse vídeo. A palavra desse grupo é permissão. É claro que eu não vou ter como conferir se todos vocês estão fazendo a lição de casa de vocês, vamos dizer assim, né? Tem mais de 150 pessoas nesse grupo, não tem como eu chamar todo mundo no individual e falar: e aí, fulano, tudo bem? Você estava descobrindo? Né? Porque simplesmente não é esse o objetivo. O processo de coach, ele é interessante porque a pessoa se cobra porque é um objetivo que ela quer ter. Vocês tiveram a curiosidade de entrar nesse grupo porque vocês provavelmente têm um objetivo, né? Então, se vocês têm, se coloquem no sujeito da vida de vocês e se cobrem disso. Esse sujeito que eu tô falando, lembra na escola o sujeito e o predicado? A gente tem mania de se colocar no predicado das nossas vidas. E quando a gente se coloca no predicado, o problema parece que não é nosso. Então, se não deu pra fazer isso, mas é porque fulano não me chamou. Se eu perdi hora, é porque o despertador que não tocou, eu não sei o que. E a gente sempre se coloca no predicado da nossa vida. Eu não consegui dormir porque o cachorro tava latindo, enfim. E a gente sempre acaba se colocando no predicado e a gente acaba não assumindo as responsabilidades que a gente mesmo poderia assumir. Então, gente, se coloquem no sujeito da vida de vocês e percebam o quanto isso vai fazer diferença, tá bom? Quem sabe, se colocando no sujeito, vocês não conseguem florescer essa curiosidade que tá murchando aí dentro de vocês e vocês não consigam aprimorar ainda mais a capacidade de aprendizado de vocês. Porque a gente não tem como a gente aprimorar a nossa capacidade de aprendizado se a gente não gostar de aprender. A gente precisa gostar de aprender pra gente aprender cada vez mais, né? Então, talvez vocês estejam um pouco surpresos com o desafio, com esse vídeo. Talvez vocês estivessem esperando dica de memorização, dica de como anotar, mas, gente, esse precisa ser o primeiro desafio de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia de curiosidades, cheia de descobertas. Eu espero vocês na semana que vem. Beijo!